Olá, nessa edição do Latim R eu vou falar um pouco sobre o pacote GRIDA para detecção e avaliação de dados georreferenciados, dados de latitude e longitude, provenientes de sistemas de grades. Meu nome é Tainá, eu sou pesquisadora e cientista de dados. Atualmente eu faço um pós-doutorado no Programa de Pesquisa em Biodiversidade, o PPBio, um programa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, aqui do Brasil. E as minhas duas linhas de pesquisas principais são biodiversidade e mudanças globais, que são as mudanças climáticas e de uso e cobertura do solo. E atuando nessas pesquisas, eu preciso muito de ferramentas, de softwares, para analisar grandes volumes de dados de biodiversidade e dados ambientais. E foi nesse contexto que surgiu a ideia do GRIDA, que na verdade foi pensado e idealizado pelo professor Shaw, do Departamento de Geografia da Universidade Estadual da Flórida, e em colaboração com outros pesquisadores aqui, inclusive eu, a gente criou esse pacote, que tem como principal objetivo melhorar esses dados que vêm desses sistemas de grade, principalmente dados de grades lá do DBIF. Para quem não conhece o DBIF, é a plataforma à base de dados abertos mais popular de dados de biodiversidade, né? Informação de latitude, dados de latitude e longitude das espécies. E o que acontece é que existem muitos dados que vêm desses sistemas de grades, como esses exemplos aqui, das figuras A, B, C e D. Mas a gente observou que as informações desses sistemas muitas vezes se perdem ao serem depositadas lá no DBIF. Então, a ideia do pacote é rastrear esses dados que vêm desses sistemas de grade e quantificar as incertezas, as variações geográficas e ambientais desses sistemas de grades, além de tentar recuperar as informações que eventualmente se perderam ao serem depositadas lá no DBIF. Bom, então eu vou mostrar aqui rapidamente a instalação e as principais funções do pacote, não todas, mas as principais. A instalação ela é feita pelo repositório do GitHub, que é onde o pacote está hospedado, e vocês conseguem fazer executando esse comando. A gente colocou no pacote alguns dados de exemplo, e são exemplos reais que a gente mapeou lá pelo DBIF, para que vocês possam usar as funções com esses dados de exemplo e que vocês possam também observar como é o formato o input desses dados, para que eventualmente vocês adaptem para os dados de vocês. Então aqui a gente tem o Ocus Unique, que é o dado mesmo de latitude e longitude de uma espécie X, e aqui é um shapefile dos países, porque vai ajuda muito nas análises que a gente eventualmente faz aqui no pacote. Então aqui é o dado Ocus Unique plotado no shapefile. E bom, uma das principais funções do pacote é para inferir o sistema de referências de coordenadas. A gente percebeu que eventualmente essa informação desse sistema de grade se perde. Então o que a gente faz é tentar inferir com base nessas informações de latitude e longitude que a gente baixou. E bom, eu executei essa função previamente porque ela é uma das mais demoradas do pacote, porque o que ela faz é pegar esses dados de latitude e longitude e projetar nos diferentes sistemas de coordenada para calcular e ver qual é o CRS mais adequado, o mais provável. E isso demora muito.
Tanto que a gente colocou esse argumento aqui, cupnum, para você poder usar outros núcleos da sua máquina, caso você tenha disponível. E quanto mais núcleos você puder usar, mais rápido é esse processamento. Bom, e aqui é o resultado, né, dessa função do infer-CRS. Aqui já na primeira linha, ele diz qual é o CRS mais provável. Ele diz aqui o verdadeiro, né, o mais provável, 2154 nesse caso. Bom, uma outra função é para inferir a resolução, que também eventualmente pode se perder. Nesse caso, a função infer-resolution, você coloca o seu input, né, as suas ocorrências, latitude e longitude, elas já devem estar com o CRS certo. Se você souber, ok, já pode colocar aqui. Se não, você pode inferir com a função anterior. E aí você então consegue inferir, né, essa resolução espacial do seu sistema de grades. Você pode escolher a unidade também, em metros ou em quilômetros, para inferir, né, essa resolução do eixo X e do eixo Y, que aqui está em metros. Bom, uma outra informação importante que geralmente a gente precisa é saber a extensão desse sistema de grades. E por isso a gente criou essa função infer-extent para inferir essa extensão do sistema de grades. Eu não vou detalhar todos os argumentos porque o nosso tempo é curto, mas vocês podem conferir cada um desses argumentos na documentação do pacote. E tem uma vinheta também pronta com todos esses exemplos. Existe uma situação também que pode acontecer com certa frequência, de existir todo um metadado de um sistema de grades, mas ele não está disponível. Você tem só o metadado. E eventualmente você quer ter esse sistema de grade, né? Você quer ter aquele dado vetorial, shapefile, para realizar suas análises. Então aqui a gente criou a função grid generation para você gerar um sistema de grades, caso você tenha o metadado desse sistema de grades. E aí você então consegue simular esse vetor, né, esse shapefile. Aqui é um exemplo, né, um exemplo de um plot simples de um sistema de grade simulado, que em seguida a gente plota algumas ocorrências nele. Bom, uma outra função que a gente pensou assim, que é muito útil, é verificar a variação ambiental para um determinado sistema de grades. Aqui a gente colocou já um sistema de grades como exemplo, que é o Grid ID 9, é esse sistema aqui de grade. E como exemplo lá no pacote, que eu mostro agora aqui para vocês, a gente vai calcular a variação da elevação nessa área aqui desse sistema de grades. Qual é a variação dessa topografia, dessa elevação para esse sistema de grades? Para isso, eu usei um dado de elevação lá do Google Earth Engine, usei esse pacote RG para importar esse dado. E aí, eu então calculo essa variação da elevação para aquele meu Grid ID 9. Existe essa função, que é o Access Env Uncertainty, que calcula essa variação ambiental, que a gente chama aqui de incerteza, né? E aqui você pode então colocar a sua variável ambiental de interesse, nesse caso a gente colocou aqui como exemplo a elevação, e aqui no argumento y a gente coloca o nosso sistema de grades. E aí você pode então calcular essa variação. Eu coloquei um plot aqui com essa visualização dessa variação que é mais fácil de ser compreendida, que é mais fácil de observar. Então aqui a gente consegue visualizar a variação da elevação para esse sistema de grades.
Essa é uma informação que geralmente é muito útil também para quem está trabalhando com análises da distribuição das espécies, né? Então a gente viu a necessidade de criar também essa função. E bom, basicamente era isso. Existem outras funções no pacote, aqui eu só mostrei algumas que a gente julga mais importante. Eu espero que a comunidade goste e use o pacote e traga feedbacks. A gente está fazendo algumas atualizações no pacote e é muito importante, né, ter esse feedback da comunidade para mapear os bugs, para melhorar eventualmente o que esteja dando problema. Então, muito obrigada, LatinR, por essa oportunidade de comunicar aqui sobre esse pacote. E, bom, era isso. Obrigada.